Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal, sempre trazendo as principais notícias dos fundos imobiliários, trazendo para vocês o atual cenário do mercado, onde nós observamos na última sexta-feira a aprovação lá do pacote de redução de gastos, o Banco Central gastando muito dinheiro, bilhões, para tentar segurar o dólar, mas infelizmente não deu certo, porque o dólar voltou a subir no domingo mesmo. Ele já estava na casa de R$ 6,09. Quando foi na segunda, foi para a casa de R$ 6,20. E nessa terça-feira está na casa de R$ 6,19, né? Ou seja, o dólar segue sendo negociado para cima, ou seja, a procura pelo dólar está muito intensa. E isso faz com que, provavelmente, em janeiro, nós vamos ter aprovação aí da Selic na ata do Copom, vai provavelmente para 13,25, ou seja, os fundos imobiliários vão ser afetados, principalmente os fundos de tijolos. E por que eu chamo a atenção? Porque, como nós podemos observar, nessa semana bem conturbada, o fundo imobiliário, por exemplo, um XPML, tinha batido a casa de R$ 90, né? Ou seja, abrindo aí uma excelente oportunidade. Diante da aprovação do pacote, muita gente recebeu dividendo, né? Ou seja, os proventos, estava guardando esse dinheiro, aproveitou para aportar. Ainda teve o rebalanceamento de grandes fundos multinacionais que investem um pouco de dinheiro aqui no Brasil, que também fizeram rebalanceamento, fazendo, por exemplo, que o XPMOL, que é um dos grandes fundos imobiliários de shoppings, né, um daqueles de melhores qualidade, saísse da casa de R$ 90,34 e batesse aí R$ 97,50. Ou seja, quem aportou quando ele estava na casa de R$ 90 ganhou aí R$ 7,50 nessa subida que ele deu na cotação. Mas a grande pergunta é: se o dólar continuar subindo e for consolidado essa subida da Selic, provavelmente essa subida do fundo imobiliário ela não vai se manter. Por quê? Porque a pressão de compra ela vai cair, porque muita gente que tinha uma reservazinha aproveitou para aportar na casa de R$ 90,34. É tanto que a cotação subiu, ou seja, essas cotas do XPML elas foram retiradas do mercado por investidores de pessoas físicas, mas também por grandes fundos. E isso aconteceu porque o dividendo estava bem atrativo, 11,27%. Geralmente, esse PML11 paga na casa de 9%. Está com um desconto muito bom de 27%. Geralmente, o XPML, geralmente, seu preço sobre o valor patrimonial é 1. Ele tem uma liquidez muito alta de 17,8 milhões e mesmo assim ele se encontra em queda de 8,65%. Vale a pena chamar a atenção que o HGLG também ele se mostrou bastante interessante. Ele chegou também, assim como o XPML, a bater a cota de R$ 142,78 e, diante de notícias positivas, ele começou a subir, né? Subiu, fez um V de queda e depois subiu de novo, batendo R$ 155,59, ou seja, saiu de 142 para 155, só que a gente precisa se lembrar que a cota do HGLG ela custa na casa de R$ 155,59, ou seja, embora essa subida tenha sido de quase R$ 15, mas a gente pode considerar a metade desse valor, porque a cota dele custa R$ 155,59, ou seja, o XPML subiu mais do que o HGLG11. O HGLG11, que ele é um fundo muito bom, está com um dividend yield aí nos últimos 12 meses de 8,48%,
O seu preço sobre o valor patrimonial 1, né, dificilmente ele se encontra barato, tem uma liquidez de 9,83 milhões e tem uma rentabilidade de 4,98, o que tem deixado muitos investidores tristes com a HGLG11 é porque o dividendo dele não aumenta, né? Ele segue há mais de 2 anos pagando o mesmo valor, que eu vou mostrar para vocês aqui, que é R$ 1,10, ou seja, ele não aumenta esse dividendo. E, infelizmente, esse dividendo de 8,48 está perdendo bastante para o CDI e está perdendo bastante para a inflação. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Quando eu desço aqui no gráfico, né, e eu coloco o CDI e eu coloco, por exemplo, a inflação, né, ele conseguiria bater somente a inflação, mas perderia tranquilamente para o CDI. E isso é muito ruim, porque o CDI tem pagado muito alto aí na casa de 13%. Esse ano agora está aí na casa de 12% e próximo ano nós teremos na casa talvez de 14%. Ou seja, está pagando bem acima, mas claro, HGLG11 é um fundo muito bom. Para trazer um outro segmento, que é o segmento de renda urbana, HGRU11, sua cota R$ 115,10, um dividendo de 10,56, está com um desconto de 7%, tem uma liquidez de 7,3 milhões e vem sofrendo muito porque é o segmento de renda urbana. Então, como ele é renda urbana, ele sofre muito com a taxa da Selic alta, porque fica mais difícil você pegar o crédito. Ele também acabou se beneficiando das boas notícias aí que vieram, não tão boas, mas pelo menos mais ou menos, né? Onde ele saltou da casa de R$ 108,25, foi para a casa de R$ 115,10, ou seja, ele teve uma subida que nem o XPML11, ou seja, o dividendo que esses fundos estão pagando está bem atrativo, ou seja, bem interessante para você entrar, só que muita gente que aportou, achando que agora era um grande momento de baixa para aportar, nós teremos provavelmente mais 2 subidas. Caso essas subidas se concretizem, XPML11, HGLG11 e HGRU11 vão ficar mais barato ainda. Caso esses movimentos não se concretizem, quem entrou agora perdeu uma das maiores oportunidades do mercado, porque no ano de 2024 o IFIX caiu em média 10%, ou seja, a maioria dos fundos imobiliários que compõem o IFIX, eles caíram em média 10%. Claro que teve fundos que caíram bem mais, caíram 14%, 15%, 16%, 20%. Tem fundos que caíram menos, 8%, 9%, mas em média todos caíram 10%, ou seja, foi uma das melhores oportunidades do mercado desde o tempo de pandemia e desde o tempo do governo Dilma, lá da crise da Dilma, certo? Se não fosse essas duas expectativas de Selic 13 e Selic 14, certamente esse seria uma das maiores oportunidades que o mercado de fundos imobiliários deu para o investidor, certo? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Você que não é seguidor do canal, segue o nosso canal, deixe o comentário, diz se você aportou e se você não aportou, se você está de olho aí em alguma oportunidade. Quem sabe, se for uma boa oportunidade, eu comento aqui no canal, certo? Então, valeu e até o próximo conteúdo.